Quero hoje falar um pouquinho sobre. Nós temos falado muito sobre discipulado e hoje eu quero falar um pouco sobre o relacionamento discipulador. Eu vou ler um versículo para basear essa nossa reflexão nesta manhã, que se encontra em Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. O texto da palavra do Senhor diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Vamos falar juntos? Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos conduz nesta manhã, ó Deus, a compreendermos mais sobre a obra que o Teu Filho nos ensinou, a obra que o Teu Filho nos delegou e que precisamos, ó Deus, aplicar em nosso viver, em nossos relacionamentos. Que nesta manhã, ó Deus, o Senhor nos direcione a compreendermos, ó Deus, com mais profundidade este desafio do discipulado. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos olhado muitas vezes para a igreja e nós estamos muito acostumados com programas de igreja. E de alguns anos para cá, de uns 15 anos para cá, as pessoas estão mais acostumadas ainda com campanhas de igrejas. E esse não é o modo pelo qual a palavra de Deus nos orienta que deve ser a caminhada cristã. A caminhada cristã não é envolto de atividades e programas. A atividade principal da igreja está nesse texto que nós lemos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O texto áureo que nós estamos baseando sobre o discipulado é Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, ide, fazei discípulos. Então, o que ele tem nos orientado a fazer é fazer discípulos. E fazer discípulos significa fazer relacionamentos. Eu me lembro na década de 70, um pastor, ele tinha uma grande estrutura na cidade de Córdoba, na Argentina, o pastor Juan Carlos Ortiz. A estrutura era tão grande que a igreja se reunia no ginásio daquela cidade. E eles chegavam a reunir lá mais de 50 mil pessoas. O patrimônio daquela igreja era um patrimônio muito grande. Mas ele percebeu que o efeito que a igreja tinha naquela cidade era zero. Ele reuniu-se então com a diretoria, marcou uma assembleia geral e eles tomaram a seguinte deliberação: nós vamos vender todo o patrimônio da igreja e nós vamos dar aos pobres. E eles assim fizeram, venderam todo o patrimônio e deram aos pobres. Algumas pessoas: e agora, nós vamos nos reunir aonde? Ele virou e falou assim: eu sou pastor dessa igreja há mais de 25 anos e eu espero que vocês tenham aprendido a ser discípulos. Nós só vamos nos reunir daqui a 5 anos e eu espero que daqui a 5 anos nós tenhamos uma igreja ainda maior. Ele marcou então, depois de 5 anos, uma reunião com a igreja no estádio da igreja. E a igreja, sem o templo, sem equipamentos de som, sem nenhum tipo de estrutura, se encontrou e lotou o estádio da cidade. Em 5 anos diminuiu-se a prostituição, os principais redutos de drogas diminuíram, porque a igreja não é a estrutura, a igreja são as pessoas. Coloca a mão no seu peito e diz assim: eu sou a igreja de Jesus. Cadê a sua fé para falar isso? Fala com fé. Somos nós que somos a igreja de Jesus.
E a pergunta que eu tenho para te fazer nesse momento é: quem é o seu discípulo? Quem você está ensinando o caminho de Jesus? Com quem você se reúne para orar, para ensinar a Bíblia? Ou você acha que essa é a missão só do pastor da igreja? Ou você acha que essa é uma reunião que só acontece no domingo? Jesus não morreu para fazer estruturas. Jesus não morreu para fazer programas. Jesus morreu por pessoas. Ele morreu por mim e morreu por você. E porque Ele morreu por mim, eu entendi a minha vocação de pastorear e liderar pessoas. E porque Ele morreu por mim, eu abri mão de me dedicar a outras coisas para me dedicar exclusivamente na obra de Jesus. De evangelizar e discipular pessoas, em me gastar com pessoas. Porque relacionamentos não são fáceis. O texto de Provérbios diz assim: o ferro afia o ferro. Então, você já tentou afiar ferro com ferro? Sai até faísca, não sai? Dependendo de como você bater, sai até faísca. Dependendo de como bater, amassa o ferro, não é verdade? Em pescaria a gente vê de tudo, né? Aí a gente estava na pescaria, estava no barco, tinha 2 facas. Aí o cara virou e falou assim: tá sem fio nenhum, me dá aqui que eu vou amolar. Ele quebrou as 2 facas. Até hoje eu fico pensando, como que ele conseguiu quebrar as 2 facas? A gente ficou com 2 pontas de faca assim, e aí ficou pior. Eu falei assim: muito ajuda quem não atrapalha. E relacionamentos se quebram, relacionamentos saem faíscas, e hoje nessa sociedade individualista, a gente vê o crescimento então dos exploradores da fé, de uma igreja que explora a fé das pessoas, uma igreja que se reúne. O maior líder evangélico hoje, que se denomina o líder evangélico da igreja, sai um vídeo nessa semana de reunião de pastores dele falando como que tem que tirar a oferta das pessoas. Gente, pastor não está aqui para ensinar a tirar a oferta. Para de ouvir esse tipo de gente. Isso é ultraje ao evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para fazer discípulos e ensinar as pessoas a obra que Cristo fez em nossas vidas, a obra redentora de Jesus. Isso significa alguma coisa para você, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, se significa alguma coisa para você, você se aplica ao discipulado, você se aplica a transformar as vidas, para que elas sejam mais conformes a Cristo Jesus. Só que a gente está vivendo uma sociedade consumista, hedonista, uma sociedade que está cada vez mais individualista, privatiza tudo, e a prioridade de Deus, que tinha que ser a primeira, se torna aqui embaixo, a última, o refúgio. O refúgio. Você falta ao seu emprego? Vamos ver as suas prioridades. Você falta ao seu emprego? Você chega atrasado no seu emprego? Você cumpre as metas do seu emprego, sim ou não? E para Deus? Você cumpre a meta que Deus deixou para você, fazer discípulo? Você cumpre essa meta? Você cumpre a meta? Texto, João 15:12 diz assim: meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Amem-se uns aos outros. Quando você não está discipulando, não está se aplicando a orar pela vida de alguém, a ajudar alguém a crescer espiritualmente, a andar com Cristo Jesus, você está se dedicando ao quê, meu irmão? Você está se dedicando ao ouro do tolo. Você está se dedicando às coisas que são perecíveis e vão acabar.
Agora, se você se dedica ao discipulado, a amar alguém, a cuidar de alguém, a ensinar o Evangelho, a conduzir a pessoa aos pés de Cristo Jesus, você está povoando o céu, amém, irmãos? Você está saqueando o inferno e levando a pessoa para o céu. É isso que esse mundo mais precisa. Esse mundo precisa de discipuladores. Ou você acha que esse mundo precisa de mais crentes? Esse mundo não precisa de mais crentes, porque até o diabo é crente. Aliás, o diabo às vezes é mais crente do que nós mesmos. Porque tem gente que faz tanta aberração no nome de Jesus que nem o diabo tem coragem de fazer. Eu fico olhando assim, eu falo. Tem gente que fala, não, é o diabo. Não, não é nem o diabo. Até o diabo tem mais respeito pelo nome de Deus do que nós, muitas vezes. Queridos, nossos relacionamentos, ao partir do momento que nós nos encontramos com Cristo Jesus, os nossos relacionamentos precisam revelar Cristo Jesus em nós. Amém? O que você está revelando neste mundo? O que as pessoas vão dizer de você? O que as pessoas vão contar da sua história? Ah, ele foi um bom pai. Isso é bom. Ah, ele foi um grande empresário. Isso é bom. Foi um bom marido. Isso é bom. Um bom filho. Isso é bom. Mas o que as pessoas deveriam dizer de nós é: esse era um verdadeiro filho de Deus. Você é um verdadeiro filho de Deus, meu irmão, minha irmã? O discipulado é essa disposição do nosso coração em amar as pessoas. Não é apenas transferir conhecimento, mas é transferir a nossa vida. É deixar Cristo curar as nossas feridas para que a gente possa deixar Cristo e ensinar as pessoas a deixar Cristo curar as feridas dela. É fazer com que as pessoas sejam menos ansiosas e mais seguras em Cristo Jesus. É fazer com que as pessoas sejam menos explosivas para que se tornem mais temperantes em Cristo Jesus. Para que as pessoas sejam menos egoístas e se tornem mais amorosas e bondosas com as outras. É fazer com que as pessoas deixem de ser arrogantes, prepotentes, mal educadas, para que possam ser mansas e humildes de coração, como era o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É para viver uma vida temperada, uma vida equilibrada, cheia do domínio próprio, como o nosso Cristo Jesus vivia. É isso que nós precisamos entender, queridos irmãos. A esfera do conhecimento da palavra de Deus precisa nos transformar. Amém, irmãos? O Evangelho tem que transformar, irmão. Tem que transformar a nossa vida. Eu e você precisamos ser transformados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E a principal mudança é a compreensão desse amor, de que somos amados, comprados em Cristo Jesus. Comprados. Nós estamos com um pequeno grupo de discipulado dos jovens e essa semana a pergunta do grupo foi: o que é ser adotado? E teve alguém no grupo que disse a seguinte expressão, que eu fiquei marcado por essa expressão que a pessoa compartilhou, um dos nossos jovens. Ele disse assim: ele me amou mais que meu próprio pai. Dá para você entender o que significa isso? Você tem essa compreensão de que o amor de Deus é bem maior do que o teu pai natural? O amor de Deus é tão maior e tão grande, tão excelente, tão maravilhoso, tão perfeito, maior do que o teu pai natural. E que ninguém tem essa condição de te amar como o próprio Pai, o Pai eterno te ama.
Esse é o conceito mais magnífico para vivermos o discipulado, de amarmos uns aos outros, porque somos amados por Deus. Na cultura judaica, eles têm a cultura do discípulo. E essa semana aconteceu a semana do Yom Kippur. E na semana do Yom Kippur, os rabinos, eles ensinam os seus discípulos para que eles possam, então, perdoar. Então, eles ensinam primeiramente, perdoe os seus pais, perdoe a si próprio, perdoe as pessoas que estão ao seu redor, perdoe as pessoas que você feriu, perdoe até mesmo aquelas pessoas que você nem sabe se feriu. E muitas vezes nós cristãos vamos vivendo e nós não perdoamos. Nós não perdoamos ninguém, nós não oferecemos o perdão a ninguém, nós não sentamos para ajustar-se com ninguém. E discipulado, querido irmão, é você andar com alguém que te ajuda a ir além. Amém, irmãos? A te ajudar alguém que te leve além. É o que o texto diz. O ferro afia o ferro. O homem afia o companheiro. Pastor, eu nunca encontrei ninguém para ser discipulado, nem eu, só Jesus mesmo. Só Jesus é perfeito. Todos os homens que eu conheci aqui na face da terra, e todos que você for conhecer aqui na face da terra, eu vou te falar, todos são pecadores, e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Então isso significa que todos vão errar. Por isso que o próprio autor de Provérbios diz para mim e para você, que nós... Tira o vídeo aí que está atrapalhando o pessoal. Está todo mundo conversando aqui e rindo. O relacionamento discipular, ele é uma caminhada de mão dupla. É uma caminhada a dois. Por isso que Jesus chamou os seus discípulos para mais próximo. Ele chamou um a um. E foi discipulou os 12. Então ele sentava com os 12, caminhava com os 12, porque o discipulado, ele não pode ser só uma camaradagem. O discipulado implica em correção. E a gente tem uma grande dificuldade com isso. E essa geração Paulo Freire, desses últimos 20 anos aqui no Brasil, está ficando impossível com a disciplina e com o cuidado. E essa geração Paulo Freire e dessa educação positiva e permissiva, que não ensina disciplina, não ensina regras, e que o Estado quer ser maior do que os pais, e que o Estado quer mandar interferir dentro da família, quer gerar um monte de pessoas que não vão ter disciplina, então não vão conseguir trabalhar. Porque para trabalhar tem que ter disciplina, não é verdade, irmãos? Não tem que ter disciplina? Tem que chegar na hora, não é não? Tem que cumprir o horário. Eu não entendo por que você vem para a igreja e chega atrasado. Não consigo entender. Se Deus é a tua prioridade, então você tinha que fazer o seu melhor aqui, não é não? Nos nossos encontros? Bem, é a minha opinião. É a minha reflexão. Porque Deus para mim é a prioridade, então eu faço o meu melhor, para Deus. E eu aprendi isso desde cedo na minha casa. Meu pai falava assim, se você é para chegar atrasado, nós nem vamos. Lá na sua casa também era assim, Marcelinho? Irmão José? Irmão José e irmã Jerônimo foram membros da nossa igreja, né? Nos ajudaram num período muito especial também. E é interessante isso. Que nós hoje estamos com uma mentalidade permissiva, sem disciplina, e a própria palavra de Deus está dizendo que é com disciplina, que é com correção, não é com espancamento, mas é com conversa, que você melhora a outra pessoa. Se a gente quiser usar
um jargão do meio empresarial, é com feedback que você aprimora o colaborador. Mas aí você conversa com as pessoas que estão dando cursos para RH, e eles falam, as pessoas têm uma grande resistência a feedback. E realmente vai ter cada vez mais, porque essa geração que é educada na permissividade, sem disciplina, se tornando cada vez mais indisciplinados, porque não tem o respeito lá com o primeiro professor. A primeira autoridade fora da casa é o professor. Não vai ter respeito nem com o professor, e pior, às vezes os pais vão lá e brigam com o professor dentro da sala de aula. O pai acha que assim vai fazer alguma coisa boa para o filho, está fazendo pior, está prejudicando ainda mais o seu filho. Gente, minhas filhas, na idade delas pequenininhas, eu coloquei em escola pequena, que eu conheci os diretores, os donos, e assim eu ia conhecer todo mundo. E eles me conheciam, e eu achava isso muito bom, porque eles me conheciam, eu conhecia eles, então a gente tinha relacionamento e conversava. Foi tão bom, é tão bom esse relacionamento, que começou lá em 1999, quando a gente estava plantando a igreja, no ano 2000. A nossa igreja ficou 1 ano nessa escola, na Escola Silvia Bueno. É tão bom que esse relacionamento que eles vão fazer as formaturas das crianças esse ano, são 2 sábados seguidos, o último sábado de novembro e o 1º de dezembro, pela manhã eles fazem a formatura aqui. E todos os anos eles vêm aqui, essa igreja fica lotada, e as crianças cantando aqui. E um dia desse eu estava no supermercado, virou e falou assim, o pastor da igreja lá da Silvia Bueno. E isso marca. Mas uma vez, minhas filhas tinham uma coleguinha, e os pais foram lá nessa escola. Gente, mas eles brigaram com os professores, brigaram com os donos da escola, e eles saíram de lá bufando para fora. A vida vai passando. E eles perderam a razão naquele dia. Eu encontrei esses pais, um tempo para cá. A menina tem a idade da minha filha, tem 18. A menina já tem um filho, de um menino que nem sabe quem é o pai. Queridos, a palavra fala, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Às vezes eu fico pensando, é melhor uma igreja em cada esquina da cidade. Hoje eu já fico pensando nessa palavra, porque tem tanta gente. Nesse mesmo período, os diretores, a gente conversava e eles falavam que lá tinha 5 pastores de uma outra igreja. E os 5 pastores educaram, que era ensino fundamental, do pré até o 5º ano. Até hoje eles não pagaram a escola dos filhos. E elas falam assim para mim, pastor Carlos, o senhor sempre honrou tudo o que foi conversado. A gente pedia desconto mesmo, irmãos. A gente chora, né, Marcelo? Tem que ir lá, tem que negociar, né? Não é, irmão Júnior? O irmão que atende cliente todo dia lá, todo mundo tem que negociar, né, irmão? Com um jeitinho, até um descontinho ganha, né? Não é assim? E a gente negociava. Mas ficar sem pagar, falando ainda que é pastor. Queridos irmãos, nós somos o povo de Deus para essa geração. Eu creio nisso, amém, irmãos? Mas nós somos o povo de Deus nessa geração para viver a prioridade de Deus. E nós, como igreja, precisamos entender que a igreja não está aqui, a igreja somos nós. Ao sairmos daqui, nós vamos discipular pessoas, nós vamos ser exemplo na vida delas, nós vamos caminhar com elas, nós vamos ajudar essas pessoas a ter a vida transformada por Cristo Jesus e pelo poder do Evangelho. E este poder do Evangelho vai transformando as pessoas.
Cada um de nós foi escolhido por Deus para mentorear pessoas, amém, irmãos? Para mentorear, para ajudar as pessoas a sair do lamaçal do pecado e viver uma vida sem voltar para aquele lamaçal. Sem voltar para lá atrás, mas a voltar e progredir na fé até que Cristo venha. Amém, igreja? É esse o nosso propósito, é esse o nosso desafio como igreja. E discipulado é um processo de relacionamento que está focado na transformação de vidas. Romanos 12:2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Amém, irmãos? Então que nós possamos ter uma mente transformada pelo Cristo Jesus, nós possamos ter um coração transformado pelo coração de Cristo Jesus, que nós possamos ser o exemplo para as pessoas, exemplo de fé, de vida, de integridade, de caminhada cristã para as pessoas que estão ao nosso redor. Querido irmão, quem você já ensinou a orar? Quem você já ensinou a abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus? Aí você pode falar para mim assim: pastor, mas é difícil achar pessoas. Irmãos, hoje eu não tenho mais agenda para querer discipular pessoas, eu não consigo mais. É tantas pessoas que estão precisando e que necessitam conhecer a palavra de Deus. Não é possível que você não conheça uma alma nestes seus relacionamentos. Se você não está identificando uma alma, é porque tem um problema nos seus relacionamentos, ou o problema está em você. De que você não quer abrir mão do seu tempo para entrar no propósito de Deus. E aí, querido irmão, não há nada que nós possamos fazer. Não há nada. Se a sua prioridade, então, mais importante é ganhar dinheiro, não tem jeito. Se a sua prioridade mais importante é ser feliz, não tem jeito. Se a sua prioridade mais importante, eu vou cuidar da minha família, não tem jeito. Não tem nada que vai competir com isso. Nada pode competir com isso. Agora, quando você olha para aquela cruz e entende o significado daquela cruz, que eu e você estávamos condenados para a morte, e morte eterna sem Cristo Jesus. Querido irmão e querida irmã, se nós que estamos nessa existência, com Deus, com Cristo Jesus, passamos por dias difíceis, passamos sim ou não? Quem está passando alguma luta aí? Eu estou passando. Quem está passando alguma luta aí? Está passando? Agora você imagina você morrer sem Deus, sem Cristo Jesus. O Evangelho diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, e morte eterna, viver sem Deus. Se um dia, uma noite mal dormida, já nos atrapalha a semana toda, uma preocupação nos remói, de tal maneira que o nosso coração dispara, dá taquicardia, a gente tem que parar até no hospital às vezes, para tomar uma medicação, para ver se baixa a pressão, porque foi uma crise de ansiedade, uma crise de situações. Nós que temos a fé em Cristo Jesus, imagina alguém que vai partir dessa existência, para uma vida eterna sem Cristo. Que tipo de tormento vai ser esse? Que tipo de angústia vai ser essa? A realidade do inferno está na palavra de Deus. A realidade do inferno, infelizmente, queridos irmãos, é uma realidade que nós temos visto pessoas próximas de nós morrendo sem Cristo Jesus. Você entende o significado desta cruz? Essa cruz não é só para você, não é o resgate só da sua vida, é o resgate da sua vida para que você seja instrumento de Deus, instrumento da justiça de Deus para resgatar outras vidas. Amém, igreja? Para resgatar outras vidas. E eu te pergunto novamente, quem você está discipulando? Quem você está ajudando a crescer na vida cristã? Quem você está ajudando
a ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ou me diz aqui uma coisa aqui nesta manhã, irmão. Você já passou um dia de angústia, de preocupação grande mesmo? Assim, quantos aqui já passaram? E você orou. E parece que Deus veio e te cobriu com toda a graça dele. Amém? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Você vai ficar com isso só para você? Você vai ficar com isso só para você? Discipulado, querido irmão, é o que nós fomos chamados para viver. É a missão que Jesus nos deu. Nós começamos hoje, lá na EBD, o estudo do livro Tempo de Consagração, para nos conduzir no caminho do discipulado. Ontem, nós fomos assistir o filme A Forja. E o filme é impactante. Eu tinha escutado só os testemunhos, mas eu gostaria que você, nessa semana, separasse um dia da sua semana e fosse com a sua família assistir esse filme. E você pense sobre a sua vida. E pense sobre o que você está fazendo. E pense sobre o que Cristo deixou para você. Para eu e você realizarmos nesta vida. Fazermos na nossa história, na nossa jornada. E pense, querido irmão, se você está discipulando ou não. O discipulado vem de uma palavra hebraica que significa aluno. No latim se diz aprendiz. E segundo Jesus, discipulado é alguém que está ligado a outra pessoa e ajudando a outra pessoa a crescer na fé em Cristo Jesus. Nós somos chamados a sermos discípulos. Nós não fomos chamados para construir templos. Nós não fomos chamados para... Tudo isso é útil para o reino de Deus. Mas se nós começarmos a discipular, nós vamos experimentar um grande avivamento. Amém, igreja? Se nós entendermos essa visão e entender que todas as pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos nutrir a fé delas. Amém? Eu posso ser, ao sair daqui, o Senhor Jesus fez uma parábola, que eu acho uma das parábolas mais belas que Ele diz, que tinha um semeador, e ele estava com a sua bolsa cheia de sementes, e ele foi semeando. No caminho cheio de pedras, ele semeou. Às vezes você pode estar no meio da sua jornada cheio de pedras, e andar descalço no meio das pedras é difícil, né, irmãos? E que no meio do caminho também não havia uma pastagem bonitas, mas havia aquelas árvores cheias de espinhos, mas ele continuou a semear. Que no meio do caminho havia muitas aves de rapinas, e às vezes tem tantas aves que estão nos nossos pensamentos, os nossos pensamentos estão cheios de tantas coisas, de tantos pensamentos, diante de tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo, a gente é inundado de pensamentos que nos impedem de entender que nós temos a boa semente. Amém, irmãos? Você recebeu a boa semente. Para você chegar ali e colocar na terra boa. Ele só chegou na terra boa depois que ele passou pelas pedras, pelos espinhos, pelas aves.
E ele chegou na terra boa. E lá na terra boa, a semente dele frutificou poderosamente. Amém, irmãos? Não sei aonde você está, mas eu quero te dizer que Deus tem uma terra boa para você nessa manhã. Eu não sei em qual estágio você está semeando, mas eu quero te dizer que você tem que ter a fé que você vai chegar na terra boa para a sua semente frutificar e florescer. E a semente do Evangelho florescer. Eu não sei em qual momento a tua vida está atravessando. Às vezes você está achando que está árido demais, que está difícil demais, está complicado demais. Então nesses momentos, não fica ali parado, remoendo, resmungando, murmurando, lamentando, esbravejando, brigando contra Deus, porque tem gente que fica assim, né? Tem gente que para no meio das pedras, aí meu amigo, vai calejar, vai sair sangue, para no meio do espinho, vai espetar mesmo, às vezes o espinho vem entrar mais profundamente, continua caminhando, continua orando, continua firme no Senhor. Às vezes você está andando aí pela rua e de repente, você já teve essa experiência, de um pombo vir em cima de você? Às vezes acontece, né, irmãos? Eu estava indo fazer um casamento, isso aconteceu comigo. Olha que coisa maravilhosa, né? Veio, mas foi daquela rajada violenta, assim, que sujou o terno. Eu falei, sujou o terno, a camisa e a calça. Aí eu falei, meu Deus, o segredo da vida com Cristo é nunca parar. Amém? Fala comigo. O segredo da vida com Cristo é nunca parar e sempre caminhar com fé. Vamos falar com fé? O segredo da vida com Cristo é nunca parar e sempre caminhar com fé. Deus tem preparado a terra boa para a tua semente. Viva para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E procure ajudar as pessoas no meio da caminhada, porque a nossa semente vai florescer. Ele nos deu uma semente poderosa, que é a semente do Evangelho. Quantos creem? Quantos creem? Então fiquem em pé comigo na presença de Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, o Senhor nos desafia a fazer com que os nossos relacionamentos, ó Deus, sejam profundos, significativos, restauradores e transformadores. O Senhor nos desafia, ó Deus, a querermos realmente, ó Deus, compreender a profundidade do Teu Evangelho, Senhor, para que este Teu Evangelho entre em nossas vidas, nos limpe o coração, a nossa mente, o nosso passado. E o Senhor, ó Deus, faz com que este Evangelho hoje nos encha de uma verdadeira esperança, de uma poderosa esperança, Senhor, de que nós veremos, ó Deus, um fruto maravilhoso, ó Deus, da nossa jornada, um legado de fé para cada coração. Por isso, nesta hora, Pai, que o Teu Espírito Santo faça com que esta palavra, ó Deus, gere vida nos corações. Gere, ó Deus, atitudes novas. Gere, ó Pai querido, intrepidez para a pregação do Teu Evangelho. Toma as nossas vidas nesta manhã. É assim que eu oro ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.